Bom dia, bom dia, bom dia. Tudo bem com vocês? Comigo tudo bem, graças a Deus. Mais uma vez por cá. E hoje um pouco mais tarde, né? Tô ali adiantando umas coisas, mas já li, já fiz a minha leitura, já ouvi a minha pregação. Agora é o que eu vim aqui falar com vocês. Hoje eu tô um pouco assim, desanimada, sabe? Porque é um assunto, é uma leitura, um evangelho na Bíblia que é bem atual. São coisas que acontecem quase todos os dias. Aí a pessoa fala, não vou ler a Bíblia não, igual eu já ouvi também, tá, gente? Um absurdo, mas é a realidade que a gente escuta na vida, né? Não vou ler a Bíblia não, porque a Bíblia é um livro antigo. Antigo? Não. É uma coisa atualíssima. Não é à toa que Jesus disse, Deus disse, o céu e a terra pode até passar, mas a minha palavra jamais passarão. Mas é porque é uma coisa que você lê hoje, você tá pensando que Jesus está falando. É por isso que eu falo, que todos os dias que você lê, Jesus está falando contigo. Não é uma coisa que Jesus falou com Josué, não é uma coisa que Jesus falou com João. Tá falando contigo hoje, entendeu? Então, assim, é um assunto que aconteceu lá na ceia, na Santa Ceia, né? Que, tipo assim, você fica simplesmente triste. E até como diz o vídeo, a leitura fala que Jesus ficou comovido. Por quê? Porque é triste. Porque é tão triste você amar alguém e alguém te trair, né? Nossa, menina, eu acho que são muito difíceis. É desafiador. Então, o evangelho hoje é de João 13, do 21 ao 33, depois segue do 36 ao 38, que vai falar que Jesus sentou à mesa com os discípulos como última ceia. E naquela mesa ele tinha a certeza que um dos discípulos amados, eu me atreveria a falar dois, porque se alguém me perguntasse, eu diria: quem foi que traiu Jesus? Eu diria dois. Como assim, Adriana? Pedro e Judas. Porque negar também é trair, né? Fazer de conta que a pessoa não existe, que não conhece a pessoa, também é traição. A minha concepção, tá, gente? Como eu disse, eu só venho aqui falar daquilo que eu entendi, tá? Mas a diferença de Judas mais Pedro é o seguinte, porque Pedro reconheceu o erro, Pedro se arrependeu e viveu uma vida reta em Jesus. A diferença dele é essa. Por isso que ele não ficou como traidor. E Judas traiu por maldade, por dinheiro, e o remorso acabou matando ele. Ele não teve coragem, ou sei lá o que aconteceu, de pedir perdão, de pedir desculpas e viver um caminho reto, né? Ele simplesmente preferiu morrer com... Dizem que ele quis ir embora dessa vida, se matou no caso, né? Mas foi o remorso do que ele fez que acabou matando, né? Então o evangelho hoje fala disso, de traição. Que eu acho que traição, tipo, quando você é um colega, quando você é um amigo, ou você só conhece a pessoa, tudo certo, mas quando é de alguém que tá ali na sua mesa, que chama de seu amigo, marido, esposa, menina, eu acho que não tem coisa pior nessa vida, né? É uma dor dilacerante, eu acho. Eu, Adriana, com 39 anos, eu ainda não passei por um tipo de situação do tipo, não. Mas conheço gente que sofre, que sofreu com a situação de traição. E eu sei que dói, porque eu vejo a pessoa sofrendo, sabe? Sofre muito. Mas tem aquelas, a gente sofre, mas a decisão também é nossa. De decidir perdoar ou viver de remorso, né? Fazer igual o Pedro e Judas escolheu. Escolheu caminhos diferentes e acabou vivendo vidas diferentes, né? Porque errar, todo mundo erra. Agora, se arrepender, não fazer de novo e viver um caminho retinho, você pode viver uma vida simplesmente normal em Jesus, né? Agora,
Eu fiz, mas eu não tenho coragem de pedir desculpas. Eu fiz, eu prefiro viver no meu canto sozinha. Vai morrer de remorso, mas morre. Quando não morre por doença, alguém simplesmente faz igual Judas, né? Acaba assim, se indo dessa vida. Então o evangelho de hoje é esse, meus amores. É triste, né? De traição. Pensa aí. Aí você vem me dizer que a Bíblia é antiga? É não, são coisas que acontecem ali, ó, ali, do lado da casa da vizinha, aqui dentro de casa, né? Por isso que a gente tem que viver vigiando e orando. Porque quando a gente ora, a gente fica com o coração sensível ao Espírito Santo. E Jesus dá para nós o dom de sentir, de perceber. Não de prever, né? Porque ninguém consegue ver além daquilo que vê, que vai acontecer antes de acontecer. Mas eu sei que tem gente que tem acessibilidade de conseguir ver, sentir essas coisas, sabe? Eu mesmo falo por mim. Depois que eu comecei a praticar, eu comecei a sentir aonde eu não sou bem-vinda, quem gosta ou não dos meus papos, né? Eu comecei a perceber que quando eu chego em alguns lugares eu incomodo, porque eu sou do tipo que eu falo o que eu realmente estou pensando e nem todo mundo gosta. As pessoas hoje gostam de bajulação, né? Falar que tá linda sem tá linda, essas coisas do tipo, o exemplo que eu tô dando, sabe? Então, assim, de alguma forma a gente tem que ter sensibilidade. Pedir o Espírito Santo para dar-nos sensibilidade, para nós poder ouvir a voz dele, né? Então, o evangelho de hoje fica para quem quer ver, para quem quer ler. Vai lá em João 13, 21, 33 e por diante. É maravilhoso. A gente vai sentir a tristeza que Jesus sentiu, porque eu lendo e escutando, eu senti a tristeza que ele sentiu, né? Porque é muito triste. E Jesus é Jesus, né? Ele vê além daquilo que ele tá vendo. Então ele previa tudo, ele sentia, ele via. Porque ele vê nosso coração, ele vê nosso pensamento. Então a partir de hoje, ou pelo menos a partir de hoje, a gente tentar a colocar no nosso coração só coisas boas e legais que Jesus possa ver e ter orgulho de nós, né? Não é assim? Então, ó, tenha um bom dia, abençoado por nosso Senhor Jesus Cristo. Uma boa terça-feira santa, cheio de paz, silêncio, muito amor e saúde, tá bom? E sempre, como sempre, um cafezinho sem açúcar, como sempre, né? E tenha um bom dia, meus amores. Fica com Deus e bye, bye.